Angela Davis, quando veio para o Brasil, questionou a plateia sobre por que a gente ficava tão deslumbrado com o pensamento dela e por que a gente buscava tanta referência estadunidense, se aqui a gente tinha Lélia Gonzalez, que era uma referência para ela, inclusive. Hoje a gente fala então um pouquinho sobre Lélia Gonzalez, autora dos textos compilados em Por um Feminismo Afro-Latino-Americano, que é também o primeiro livro da sequência de livros feministas que a gente vai ler ao longo de 2024. Ei, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Maísa Barbosa, esse é o canal Trama Literária. Em 2024 a gente vai ter 2 projetos de leitura aqui no canal, um que é para leituras feministas e outro para leituras literárias. E Por um Feminismo Afro-Latino-Americano, de Lélia Gonzalez, vai ser o primeiro da nossa lista de livros feministas. Foi uma pensadora, uma ativista, uma militante, escritora, filósofa, fundamental para a construção do pensamento negro e para a construção do pensamento feminista aqui no Brasil. Hoje a gente fala um pouquinho então sobre ela. Tem uma história aí de muita luta, tem uma história de muitos desafios e tem também uma história de muito engajamento. E tem uma coisa muito bonita da história da Lélia, que eu gosto bastante, que é a capacidade dela de olhar para a sua própria vivência e de conseguir transformar essa vivência a partir de alguma coisa importante que aconteça na vida dela e que, ao mesmo tempo, isso permita ela ir aprimorando o pensamento dela e as reflexões dela em relação aos temas que para ela sejam importantes. A Lélia vem de uma família bastante pobre e de uma família muito grande. Ela é a penúltima de 18 irmãos. Ela nasceu em Minas Gerais, nasceu em 1935. O pai dela era um trabalhador negro e a mãe dela era uma mulher indígena analfabeta que foi, inclusive, ama de leite, o que foi, de certa forma, importante para dar uma virada de chave na vida da Lélia, justamente porque quando a mãe dela estava sendo ama de leite de uma criança de uma determinada família, era exatamente no momento em que a Lélia também estava sendo amamentada. Então os pais dessa menina se ofereceram para pagar os estudos da Lélia durante todo o tempo necessário, e isso foi fundamental para construir uma estudante naquela família, alguém que pudesse transformar a sua própria vida por meio dos estudos. Então ela começa ali a ter os estudos bancados por essa família, e ela, de pequena, estudando em escola de elite, conseguiu perceber que ela precisaria ser muito dedicada para tentar sofrer um pouco menos a violência do racismo dentro dos espaços que ela frequentava. Então ela vai, durante sua vida de estudante, ela se decide ali, ela decide ser a primeira da turma, e ela fala, inclusive, com um certo ar de deboche, com um certo ar de ironia dessa decisão dela, justamente porque ela percebe que a única estratégia para ela tentar sofrer um pouco menos de racismo, um pouco menos de violência, é ela sendo muito aplicada, extremamente aplicada, e é isso que ela faz. Em algum momento, quando ela ainda era pequena, o irmão dela, que era um ótimo jogador de futebol, é convidado para jogar em algum time aqui do Rio, e a família acaba se mudando e ela continua tendo estudos bancados por aquela família, continua os estudos ali no Rio de Janeiro e continua frequentando, então, escolas de elite, ao mesmo tempo em que ela tem essa contradição de conseguir alcançar esses espaços, mas ainda pequena, ainda criança, ela precisa ser babá, ela precisa trabalhar como todos ali na sua família. Então ela carrega essa grande contradição de ter essa face da pobreza, de precisar trabalhar muito criança como babá, ao mesmo tempo em que ela tem acesso a espaços que ela não teria se não fosse essa decisão dos pais da criança, que a mãe dela foi ama de leite, de bancar os estudos dela para poder conseguir uma certa projeção social ali para ela. Quando ela chega a hora dela seguir uma carreira acadêmica, ela vai migrar para as ciências humanas. Então, entre graduação e pós-graduação, ela vai estudar filosofia, vai estudar antropologia, vai estudar comunicação. Então, todos esses campos são campos importantes para ela. E depois consegue também atuar como professora de educação básica, como professora universitária. Então, vai ter esse momento importante da vida dela, que ela vai dizer que ela começa a frequentar esses espaços que eram frequentados majoritariamente por pessoas brancas, espaços intelectuais, e isso vai meio que distanciar ela, ou vai distanciá-la bastante, dos problemas em que as pessoas negras sofriam aqui no Brasil. Até porque a gente está falando de uma formação que aconteceu ali entre 1960, 1970. Então, essas discussões, elas ainda eram muito iniciantes e aconteciam de forma bastante limitada. Então, mesmo que a Lélia tivesse tido toda uma formação em ciências humanas, não necessariamente esses temas que depois ela começa a discutir já eram temas que ela estava se deparando. Então, ela meio que se separa e se divide desses pontos, divide dessas discussões, até porque ela estava frequentando espaços muito mais brancos do que negros, recebendo o que ela chamou depois de educação eurocentrada. Era uma formação que acontecia dentro das ciências humanas, mas que não necessariamente tinha questões de gênero, não necessariamente tinha questões de raça, questões
questões de especificidades da América Latina, então a gente ainda estava meio que engateando nessas discussões e isso também se refletia, obviamente, na formação dela. Vão ter alguns eventos relacionados ao mesmo fato que vão acontecer exatamente nessa época, que vão ser fundamentais para ela alterar a rota de estudos dela, a rota de existência dela e como ela agia em relação à própria identidade, que é quando ela começa a namorar um espanhol branco e que também já frequentava os mesmos espaços que ela, e ela meio que nesse princípio ela não sente essa diferença entre ela ser uma mulher negra e namorar um cara branco, justamente porque eles frequentavam, estavam mais ou menos ali nos mesmos espaços de cultura. O problema vai acontecer, começa a acontecer de forma mais incisiva quando eles casam e começa a se aproximar da família dele, e a família dele vai ser extremamente violenta com ela, com ele, vai ter um processo de racismo muito contínuo e muito violento com ele, com ela, por ele ter levado uma mulher negra para dentro da família. E isso vai ser tão violento e ele vai absorver de forma tão violenta que em algum momento ele se suicida, e isso vai fazer a Lélia Gonzalez alterar a rota, tanto alterar a rota a ponto dela alterar o nome dela, justamente porque ela nasceu Lélia Almeida, mas em homenagem ao homem com o qual ela foi casada, ela acaba adotando o nome Lélia Gonzalez. Ele acaba se suicidando porque ele acaba não aguentando a pressão da família, não aguenta a violência da família dele em relação ao casamento, e aí a Lélia ela vai ter como meio que um despertar da necessidade dela conhecer a própria cultura, dela conhecer a própria identidade, e ela vai frequentar os espaços culturais frequentados por pessoas negras. Ela vai para o candomblé, ela vai para espaços de escolas de samba, ela vai frequentar uma série de espaços que permitam ela meio que fazer o caminho contrário, de resgate da história dela, de conhecimento da história dela, de uma forma que ela nunca tinha feito anteriormente, justamente porque o jeito que ela foi traçando a vida dela até então meio que foi distanciando ela de tudo isso, e aí quando ela vai fazendo esse resgate, isso vai também se alterar e vai se refletir nas pesquisas que ela acaba fazendo. O que ela vai fazer justamente é passar a se dedicar aos estudos da cultura de uma forma muito constante, e ela vai permitindo que isso vá aproximando ela cada vez mais da própria identidade, ao mesmo tempo que isso vai permitindo com que ela faça pesquisas que vão fazer cada vez mais sentido para ela. Então, ao mesmo tempo que ela vai se alterando enquanto mulher, enquanto sujeito, ela vai alterando também a forma como ela é pesquisadora. Vai também se transformar numa mulher absolutamente engajada, vai se engajar politicamente, fez parte aí da formação do PT ali em 1980, foi uma mulher bastante política, participou de diversas manifestações com Benedita da Silva. Ela vai se engajar ali, então, enquanto pesquisadora, enquanto militante, enquanto política, enquanto ativista, em diversos campos, porque isso ali vai se tornar uma urgência para ela, justamente por causa de toda essa trajetória que ela pôde resgatar ali, que ela conseguiu resgatar só muito tardiamente. O livro dela, então, que a gente discute aqui na nossa sequência de leituras feministas para 2024 é o Por um Feminismo Afro-Latino-Americano. A gente vai organizar a nossa apresentação, a nossa discussão em 3 vídeos que vão sair respectivamente em 27/1, 3/2 e 10/2, sempre aos domingos. A gente vai ter 3 vídeos lançados aos domingos. O livro está dividido em 3 partes, por isso a nossa discussão também está dividida em 3 partes. Então, se você está lendo, se você tem interesse em conhecer mais o pensamento da Lélia Gonzalez, se você quer saber mais sobre essa pensadora, acompanhe as discussões aqui com a gente e, claro, ajuda a gente a divulgar o projeto, manda aí para quem você acha que possa se interessar por Lélia Gonzalez, por quem precisa conhecer um pouquinho aí da história do pensamento dessa autora tão importante para o Brasil. Gente, é isso. Espero vocês para as nossas conversas. Até mais!